ao conteúdo que a gente iniciou na semana passada, né? Um conteúdo que, né, para vocês que puderam acompanhar aí na semana passada, conteúdo que eu considero extremamente importante, haja visto que o êxito terapêutico realmente ele só é alcançado quando a gente tem uma boa capacidade avaliativa, né? Quando a gente é capaz de realmente fazer uma avaliação que seja minuciosa e uma avaliação que permita realmente a gente enxergar o funcionamento desse corpo como um todo. E como parte desse processo, a gente conseguir interpretar o que o paciente está nos dizendo, ah, facilita muito todo o nosso processo avaliativo, né? E como parte desse processo, a gente saber, através dos relatos transmitidos por ele, qual o tipo de tecido envolvido na dor que ele, né, ele apresenta ali pra gente, facilita demais todo o nosso processo. E eu falo facilita tanto o nosso processo realmente investigativo, então a gente cria toda uma linha de raciocínio de investigação, e obviamente quando a gente fala da intervenção, né, das intervenções, isso fica muito mais assertivo, né? Uhum. Então é isso que eu venho trazendo para vocês já ao longo aí desses dias, né? Então a gente viu na aula passada as características de dor, né? O que o paciente relata uh, e que nos faz interpretar, né, que essa dor é de uma característica óssea, quando ela é de uma característica muscular, articular e ligamentar. Então a gente Uhum. trouxe algumas frases que são comuns, né, que são ditas para a gente ali na nossa coleta de informações da anamnese, e eu trouxe para vocês também algumas características dessa dor que faz a gente interpretar que aquela dor é referente àquele determinado tecido e também um direcionamento terapêutico de algumas coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que investigar ou até mesmo como a gente pode atuar se a dor é referente àquele tecido em questão, né? Então a gente falou sobre esses na última aula. E hoje essa aula está estruturada para a gente falar sobre a dor de característica discal, dor de característica neural e a dor de característica visceral, ok? Então a gente vai estruturar essa aula da mesma forma, tá? Trazendo alguns relatos comuns do paciente, algumas características comuns referente àquele tecido e também esse direcionamento terapêutico. E como eu já venho dito aí nas últimas aulas, fiquem totalmente à vontade caso vocês queiram questionar alguma coisa, tá? Então acione aí o microfone de vocês. Se quiserem lançar perguntas aqui no chat, fiquem à vontade também, tá? Não atrapalhe a minha linha de raciocínio de forma nenhuma, eu acho que só acrescenta aí na aula para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Então, falando inicialmente da dor de característica discal, o que o paciente pode relatar para a gente que nos faz entender, né, ou acender uma luz de que, não, peraí, isso aqui está cheirando a característica de dor discal. Então, a primeira coisa, o paciente pode relatar para a gente, ó, dói aqui na coluna. Então, ele relatar uma dor que realmente acontece na coluna. Isso, para a gente, está em aberto. Pode ser uma dor de característica articular, pode ser uma dor referida de um músculo, de uma víscera, de qualquer questão, mas, pera lá, dói aqui na coluna? Pera aí, deixa eu investigar mais coisa para saber se isso aqui tem uma característica discal. Outra coisa, dói na coluna, mas espalha por essa região. Então ele consegue perceber que ela inicia na região da coluna, mas ela segue um trajeto. Às vezes para na região de glúteo, de posterior de coxa, ou pode descer, seguir até lá embaixo em direção aos pés, né? Então isso a gente pode pensar em uma alteração a nível discal que tem o envolvimento do tecido neural e por isso ele relata essa questão de uma dor que se manifesta na coluna, mas que pode espalhar para uma região específica. E esse prolongamento, né, pensando na lombar, pode ir até os pés, e se eu pensar na região cervical, pode se prolongar ao longo de todo o membro superior. Quando eu deito, melhora. Quando eu fico em pé, costuma ser pior. Por quê? Porque o nosso disco, 70 a 80% dele, né, na maior parte aí das faixas etárias, esse disco ele é composto de água, né? 70 a 80% dele é composto de água. Então, uma coisa que eu falo com o pessoal, fazendo uma analogia, né, obviamente, imagina que eu tô com um balão desses de festa de aniversário, onde eu enchi esse balão e amarrei. Eu tô com ele aqui na minha mão. Se eu pressionar esse balão, ele vai estufar do outro lado. E vice-versa. Então, esse balão, ele tem essa maleabilidade dependendo do local que a gente tem mais pressão. Então, salvo as proporções, mas aí vale essa analogia, se eu tenho alguma pressão maior
em determinada região do disco, ele pode manifestar esse sintoma. E quando a gente tira a carga desse disco, ele pode apresentar uma melhora. Por isso que lá na anamnese, né, tem até uma aula no meu canal aqui no YouTube que eu falo sobre anamnese, a gente passa por todas as etapas. Uma pergunta que é extremamente importante, né, algumas perguntas na verdade, é o que que ele faz que melhora, o que que ele faz que piora e qual a referência dolorosa. Então, assim, qual o movimento que ele faz, né, que se ele fizer lá 10 vezes ele vai ter dor. Então, isso vira um movimento de referência dolorosa para a gente investigar, para a gente testar técnicas, movimentos e ele reproduzir esse mesmo movimento de referência dolorosa, para a gente ver se já consegue melhorar na hora, tá? Então, quando o paciente apresenta uma dor de característica discal, dentre essas perguntas ele fala que ele melhora quando ele fica deitado, ele tira a carga em cima do disco e pode piorar na posição em pé ou em certos movimentos específicos, né? Como eu citei aqui, ó, quando eu abaixo para pegar alguma coisa, piora. E uma das explicações para isso, além dessa mudança de pressão intradiscal, é que essa mudança de pressão intradiscal também pode interferir de alguma forma na saída da raiz nervosa. Então, essa modificação da pressão intradiscal, seja por um extravasamento de conteúdo, né, no caso de uma hernia de disco, ele pode sair na região foraminal, ou ter uma interferência nessa inervação que é periférica ao disco, que a gente chama de nervo sinus vertebral de Luska, que é esse nome que vocês estão vendo aqui, ó. Esse nervo, ele sai, mas ele inerva toda essa parte periférica do disco e também o ligamento longitudinal posterior, tá? Então eu posso ter uma modificação nessa pressão intradiscal e isso de alguma forma gerar um pequeno estiramento do ligamento longitudinal posterior e ele apresentar sintomas, né? Então uma dor que fica de uma característica ligamentar, de uma característica discal, mas por interferência, influência nessa inervação, né, que comanda aqui esse disco. Então é interessante, eu fiz questão de colocar essa imagem para que vocês saibam que essa inervação periférica do disco é feita através desse nervo, o nervo sinus vertebral de Luska. Então aqui, alguns relatos que são comuns aqui dos pacientes, tá? E eu trouxe aqui agora algumas características comuns, né, de um paciente que apresenta uma dor de característica discal. Então aqui, pessoal, olha só, características comuns, né, de um paciente que apresenta uma dor de característica discal. Então, normalmente é uma dor aguda e ela cede com decúbito, ou seja, se ele estiver em pé, sentado, né, em certas posições, ele pode apresentar os sintomas, mas quando ele deita, melhora, porque eu tiro essa pressão intradiscal e aí melhora, né, normalmente melhora ali os sintomas. Normalmente ele melhora quando está deitado e pode piorar com a carga. Então a carga vai desde uma posição realmente em pé, quanto movimentos específicos, movimentos de flexão, rotação de tronco, as rotações de cabeça, flexão. Então, dependendo da lesão, da disfunção, o que está envolvido nesse disco, o movimento que esse paciente executar, ele pode apresentar aí algum tipo de sintomas, né? Essa dor também ela pode se manifestar ou intensificar com situações onde a gente aumente a pressão intra-abdominal. Então, tosse, espirro, o Valsalva, né? Então, a força para evacuar. Quando eu tenho que fazer algum tipo de contração abdominal para carregar algum objeto. Então, tudo que aumenta a pressão intra-abdominal, isso favorece, né, essa pressão intra-abdominal, aumenta essa pressão intradiscal. Então, favorece com que a gente tenha ali a manifestação dos sintomas. Então, também é uma característica muito comum. A alteração discal, ela pode apresentar a dor irradiada, que é o mais clássico, né? Então, a pessoa sentiu uma dor que se propaga ao longo de todo o membro superior, uma dor que começa na região lombar, o glúteo, e vai ao longo de todo o membro inferior até os pés. Então, essa dor irradiada, a gente sempre pensa no disco. Não necessariamente é o disco, mas a gente sempre pensa nele. E aí a gente vai determinar se é realmente o envolvimento discal, por exemplo, uma hérnia de disco ativa, através de outros testes específicos, tá? Mas aí vocês têm que acender essa bandeira aí também, né? Acender essa luz para essa possibilidade. E o paciente pode apresentar uma posição antálgica. Antálgica, né? Álgica significa dor e ante, né? De contrador. Então, uma posição onde o corpo adota, então vou dar alguns exemplos aqui para vocês, uma posição onde ele consiga ser de alguma forma funcional, que minimize os sintomas
e que ele tem menor gasto energético. Então, quando eu tenho envolvimento de uma alteração discal, por exemplo, na lombar, essa posição, né, de uma semiflexão do tronco, né, ele inclinado um pouco à frente, a gente pode pensar numa alteração discal, né, dentre as possibilidades de hérnia, inclusive uma hérnia central, tá? Já quando o paciente apresenta essa posição, que a gente chama de lateral shift, que é quando o tronco vem para um lado e a pelve vai para o outro, né, isso após o início dos sintomas, então isso aqui também é uma posição antálgica em lateral shift. E se eu pensar numa hérnia de disco, eu sei que é uma hérnia que pode ser interna ou uma hérnia externa, vai depender do local da irradiação. Então isso aqui é interessante, pessoal, porque só do paciente chegar no consultório, ele levantou e está vindo aqui na sua direção, a gente já consegue supor qual disfunção que está presente nele. Então olha o quanto é importante a avaliação. Quando a gente domina, né, qual tecido está envolvido aí no sintoma que o paciente apresenta, os questionamentos que a gente vai fazer, os testes que a gente vai fazer, o que a gente já está vendo, né, que o paciente está apresentando para a gente já consegue determinar meio mundo de informações, né? Então, para a gente aplicar as técnicas, fica muito mais fácil, fica muito mais simples. E o resultado, muito, mas muito mais rápido. E é esse o nosso objetivo, né? Conseguir fazer uma avaliação minuciosa para que a gente consiga ser assertivo na nossa intervenção e automaticamente eu ter resultado. Né? Não adianta nada o paciente chegar e você ter que atender ele 1000 vezes para conseguir ter uma resposta. Né? Não, eu quero que esse paciente resolva o quanto antes, porque é isso que vai fazer com que eu consiga ter um valor de consulta mais aumentado, é isso que vai fazer com que eu tenha um retorno financeiro, é isso que vai fazer o paciente ficar feliz, porque ele vai pagar talvez uma consulta mais cara, mas ele vai ter resultado, né? Então vai indicar para outras pessoas e aí todo o processo realmente acontece, né? Então, beleza, aqui algumas características e agora relacionando a parte posicional nessa posição antálgica. E quando a gente pensa num direcionamento terapêutico para uma dor de característica discal, eu tenho que pensar em situações onde eu permita reduzir as pressões intracavitárias. Então, se eu der exemplo da lombar, eu vou ter que trabalhar diafragma. Eu coloquei esse termo limpeza de períneo porque eu vou ter que ver as tensões ali na região pélvica, tá? Então, eu tenho o diafragma, deixa eu só centralizar aqui. O diafragma, a região de períneo, eu posso ter cicatrizes em região abdominal, aderências de tecido ali de forma geral. Então, eu preciso de trabalhar todas essas questões para que eu consiga controlar essa pressão intracavitária e reduzir essa pressão que pode estar caindo na região discal. Lembrando que quando eu falo de pressão intracavitária, aqui eu citei exemplos da região abdominal, mas também pensar nas pressões cavitárias da região torácica, da região craniana, né? Porque tudo isso eu preciso ter um equilíbrio entre essas pressões intracavitárias para que também isso favoreça a redução dessa pressão intradiscal. O conceito de hipo e hipermobilidade. Então isso aqui é bem interessante. Que eu mostro muito pessoal, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho uma articulação que tem menos movimento, e eu vou citar esse local aqui, ó, a região que está acima ou a que está abaixo tem que mexer para ela e compensar essa falta de movimento. Ou seja, uma hipomobilidade tende a gerar uma hipermobilidade reacional. E muitas vezes o sintoma se manifesta nesse local que está hipermóvel, como por exemplo os desgastes do disco. As hérnias de discos, elas são desenvolvidas normalmente, na verdade, por vários fatores, desde alimentação, qualidade de sono, falta de hidratação, sedentarismo, questões genéticas, propensões genéticas, várias questões. Mas uma coisa que está associada em praticamente todas elas é uma hipermobilidade, uma hipersolicitação nesse local que favorece um desgaste mais acelerado desse disco. E muitas vezes o sintoma se manifesta nessa região hipermóvel, mas o problema, o local onde a gente deve atuar é nessa região que está hipomóvel. Então eu sempre dou exemplo, pessoal, que é como se fosse uma empresa que tem 10 funcionários e que eu tenho 6 trabalhando e 4 que estão trabalhando de menos. Ou seja, a empresa vai funcionar até um certo ponto. Mas chega uma hora que isso aqui vai apresentar algum tipo de fadiga na empresa, esses funcionários não vão conseguir trabalhar mais, a empresa não consegue andar. Então, o que eu tenho que fazer não é dar mais trabalho para os 6. Eu tenho que fazer esses 4 que estão aqui voltarem a trabalhar para que todo mundo trabalhe de forma equilibrada, de forma harmônica. Então, esse conceito de hipo e hipermobilidade faz muito sentido. Então, se eu pensar na região lombar, eu tenho que ver a região sacroiliaca, eu tenho que ver o quadril, eu tenho que ver o tórax, falando de uma forma bem sucinta.
Então, tem muito paciente que vai se apresentar dentro do consultório com uma dor na região lombar, e para solucionar o problema dele, para reequilibrar essas forças, eu tenho que dar mobilidade no quadril, por exemplo. Eu tenho que dar mobilidade na torácica, por exemplo. Né? Então, ganhando mobilidade em quadril e em torácica, eu tiro essa sobrecarga da região lombar. Então, esse conceito de hipo e hipermobilidade encaixa nesse padrão. Inclusive, a gente usa muito o termo interdependência regional, que envolve outras questões, mas a ideia é basicamente a mesma. Beleza? Tranquilo até aqui? Outra possibilidade é a gente trabalhar com uma estabilização. Então, ensinar o cérebro a contrair determinados músculos que têm a função de proteger determinados segmentos. Então, isso vai desde a ativação de músculos que têm essa capacidade de realmente proteger aquele segmento, e também ativações de músculos que interferem em todo um padrão biomecânico. Por exemplo, eu posso ter um indivíduo que tem um arco plantar mais desabado, ou que ele faça uma eversão excessiva quando está no apoio no podal. Isso pode gerar um valgo de joelho, isso pode gerar uma inclinação do tronco para o outro lado. Então, conseguiram visualizar? O paciente está apoiado numa perna só, o arco desabou, o joelho fez um valgo e o tronco inclinou para o outro. Ou seja, toda atividade que ele faz, onde ele tem que apoiar numa perna e a outra está na fase de balanço, corrida, atividade dinâmica e etc., eu preciso de ter uma boa estabilidade, eu preciso de ter um tronco que mantenha sustentado, um valgo que não acontece de uma forma excessiva. Então, talvez para solucionar essa sobrecarga que pode estar acontecendo na região lombar, eu preciso de vir lá debaixo do pé, corrigir todas essas adaptações em cadeia ascendente para tirar a sobrecarga ali. E eu falo isso tanto, a gente pode estar tendo necessidade de fazer manipulações específicas, mas também tentar com trabalhos de ativação muscular de forma específica também. Então, por isso que eu generalizei falando aqui de estabilização. Outra possibilidade, quando eu tenho uma alteração a nível discal, são movimentos repetidos, como por exemplo do Mackenzie. Então, por exemplo, eu posso ter um indivíduo que tenha alguma disfunção a nível discal, alguma disfunção a nível mecânico, mas que apresenta essas características relacionadas à dor discal, e que ele melhora quando eu faço repetições de extensão lombar, por exemplo. Quando eu faço movimentos de flexão lombar de forma repetida. De barriga para baixo, às vezes ele sustenta em isometria durante um tempo, já é o suficiente para ele corrigir essas alterações mecânicas e melhorar esses sintomas de característica discal. Então, o Mackenzie é uma metodologia, um conceito, uma abordagem que funciona muito bem para as alterações a nível discal. E também o trabalho de neurodinâmica, já que na grande maioria dos casos, não em todos, mas na grande maioria dos casos, um paciente que apresenta uma dor de característica discal, ele pode ter envolvimento do tecido neural, que é o que a gente vai falar agora na sequência. Então, se eu tenho uma alteração discal associada a uma alteração neural, os testes de neurodinâmica faz muito sentido para a gente também, tá? Para a gente ver se tem alguma dificuldade no deslizamento neural, se eu tenho algum ponto de obstrução nesse trajeto do nervo, e tudo isso favorece muito para a solução do caso em si. Então, vou precisar de trabalhar no disco, vou precisar de trabalhar os conceitos de hipo e hipermobilidade, mas eu também preciso de trabalhar essa parte neurodinâmica, de estabilização. Então, são possibilidades, né, para a gente ter um direcionamento terapêutico aí quando eu penso no paciente de dor de característica discal. Beleza, finalizamos aqui a parte discal, agora a gente entra no tecido neural. Então aqui são alguns relatos que são comuns de um paciente que apresenta uma dor de característica neural. Lembrando que os principais vão envolver aqui todo o nosso plexo braquial e aqui o plexo lombosacral, dei exemplo aqui do ciático, né? Então o paciente pode apresentar uma dor que segue um trajeto muito bem definido. Então são relatos comuns, olha, a dor começa aqui, ele pode falar, começa aqui ó, no pescoço, ele passa por esse caminho aqui do antebraço, ele vem descendo e ele chega aqui nesses dois dedos. Então ele consegue relatar exatamente o caminho que esse nervo passa, né? Então ele vai descrevendo pra gente. Minha dor começa na lombar, passa aqui no glúteo, atrás da coxa, chega até lá embaixo, pegando os 3 dedinhos do pé. Então, ele consegue delimitar exatamente esse trajeto. Então, isso já faz a gente pensar numa característica de tecido neural envolvido, né? E se a gente fala de membro superior, ele pode ter dificuldade de carregar peso. Então, a fraqueza pode estar presente numa dor de característica neural. Sensação de peso,
sensação de formigamento, de dormência, e ele define pra gente, ó, minha dormência, pega esses 2 dedos aqui, ó. Ou não, pega só esse dedo no meio. Falou engraçado, rapaz, é esses 2 dedos aqui, ó. Os outros dedos da mão eu não sinto nada, eu só sinto aqui, ó, nesses 2, ele segue esse trajeto aqui, ó. Então, peraí, isso aqui eu já sei que é o nervo radial. Ele vai sair lá de C5T1, eu preciso verificar tudo isso. Então, pelo relato que o paciente passa, a gente já consegue determinar as possibilidades ali terapêuticas, né, que a gente precisa ali de intervir. Tranquilo, pessoal, até aqui. Se tiverem dúvidas, questionamentos, tá? Mais uma vez, fiquem à vontade aí para questionar, ok? Beleza, então aqui alguns relatos comuns aí do que o paciente pode passar e aqui algumas características comuns de um paciente, comuns, né, que o paciente pode apresentar de uma dor neural. Então a gente vai corroborar com aqueles relatos que eu citei ali para vocês. Então, olha, ele segue um trajeto específico e o paciente relata, começa aqui, passa por esse caminho e chega até ali. Então ele consegue delimitar muito bem. A dor pode intensificar, né, ou se manifestar em certos movimentos da coluna. Então ele pode estar em pé e falar assim, ó, tô em pé, não tô sentindo dor irradiada, não sinto nada, eu tô beleza. Agora se eu faço aqui, ó, a inclinação do tronco à frente, rapaz, aqui, ó, pega lá no glúteo, atrás da coxa e vai até o pé. Ou não, você fala de membro superior, eu tô aqui, eu tô ok, tá tudo tranquilo, mas se eu faço isso aqui com o pescoço, olha só, a dor desce até lá embaixo da minha mão. Então movimentos da coluna podem propiciar o surgimento desse sintoma que segue um trajeto específico. E aqui os principais sintomas. Falou em formigamento, dormência, perda de peso, alteração de sensibilidade, tem que pensar no tecido neural. Pode ser outras questões, pode ter envolvimento de outras estruturas e etc. Mas o paciente relatou essas características, não necessariamente todas elas, né, mas algumas delas ou uma delas em específico, tem que pensar no tecido neural. Às vezes ele tem um envolvimento do tecido neural, sem uma dor irradiada, sem nada específico, mas alguma influência lá da cervical. Então, por exemplo, o paciente pode ter uma alteração de sensibilidade, uma sensação de dormênciazinha, algum dedo, alguma coisa específica. Não fala de trajeto, não fala, mas com movimentos da cervical, por exemplo, ou lá embaixo da lombar, ele apresenta limitação de movimento, ele apresenta compensações, ele apresenta dor, ele apresenta aumento dos sintomas, né, desses sintomas que estão aparecendo aí para vocês. Então, tem envolvimento neural, mas talvez vindo lá da raiz. Então, eu teria que mexer na coluna para solucionar esse problema ali. Mas o que eu quero dizer é que, falou esses sintomas, eu tenho que pensar no tecido neural. Ele pode estar associado a uma alteração discal ou não, que foi o que a gente acabou de dizer quando eu citei o tecido discal. Então, a dor neural pode ser proveniente de uma alteração a nível discal, e eu tenho todo o sintoma neural, toda a característica, né? Formigamento, dormência, parará, 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 por uma alteração vindo lá do disco, envolvendo o tecido neural. Mas também eu posso ter um indivíduo que não tenha nada em relação à parte discal, mas apresenta todo o envolvimento do tecido neural. Então, deficiência de vitamina B12, eu posso ter comprometimento na passagem do nervo, eu posso ter uma cicatriz obstruindo a passagem neural, eu posso ter N fatores aqui que esse paciente pode apresentar uma dor neural que não tem relação com a parte discal. E eu gosto sempre de frisar isso porque é muito comum as pessoas apresentarem dores de características neurais, faz o exame de imagem, identifica lá, protusão discal, hérnia de disco, aí acabou o mundo, né? Eles se ancoram naquilo que eles estão vendo no exame de imagem, já rotula esse paciente com hérnia de disco, já proíbe ele de abaixar, de agachar, de fazer certos movimentos, não pode pegar peso. Aí vem toda aquela catastrofização que é gerada aí pela informação nocebo. O que a gente precisa ter em mente, eu falo muito isso em todas as aulas que eu dou, é que não necessariamente aquilo que você está vendo no exame de imagem é compatível com o sintoma do paciente. Então eu preciso de ajustar outros testes, ter todo esse conhecimento de qual tecido está envolvido, a característica de dor que ele apresenta, para a gente fazer os testes específicos e realmente verificar se aquilo que eu estou vendo no exame de imagem é compatível com os sintomas ou não. Tá? Porque muitos dos casos, o que eu vejo no exame de imagem é simplesmente um achado radiológico. É um desgaste natural do tempo e não necessariamente compatível com o sintoma que aquele paciente apresenta. Então isso facilita muito o nosso tanto diagnóstico, que é feito pelo médico, quanto o nosso direcionamento terapêutico. Tá? A gente tira um monte de paciente de cirurgia com esse tipo de visão, com esse raciocínio, com esse entendimento.
porque eu consigo verificar e mostrar para ele, por A mais B, que aquilo que ele está vendo no exame de imagem é simplesmente um desgaste natural do tempo, que o que ele apresenta não é compatível com o sintoma que ele vê, que ele chegou no consultório agora. E aí você faz alguns testes, faz alguns movimentos, ele melhora na hora. Então, como você vai fazer cirurgia num cara desse, sendo que a resposta dele, sintomática, está sendo extremamente positiva, significativa? Então, a gente muda toda uma linha de raciocínio, todo um prognóstico, né, com esse entendimento. E dentro do direcionamento terapêutico, aqui alguns pontos, né, que a gente precisa verificar, algumas dicas, algumas sugestões aí para vocês, tá? Então, o paciente apresentou uma dor de característica neural, a gente tem que pensar na coluna. Então, eu posso ter disfunções, né, realmente na coluna, isso interferir em toda essa parte neural, que eu já citei para vocês agora há pouco. E eu coloquei aqui entre parênteses que movimentos repetidos podem gerar centralização. E isso é ótima resposta para a gente. Então, por exemplo, o paciente pode apresentar uma dor ao longo de todo o membro superior, apresentar limitação de movimento cervical, por exemplo, e quando faz o movimento piora os sintomas do braço. E com movimentos repetidos, por exemplo, retração cervical, ele vai fazendo lá repetições de retração cervical, o paciente pode relatar para a gente que aquela dor que seguia todo um trajeto, ia até lá embaixo em direção à mão, de repente ele fala, ó, aquela dor que eu estava sentindo na mão, engraçado, agora ela está só até aqui no cotovelo. Ela segue só até aqui no cotovelo. Aí ele continua fazendo o movimento, ele, ó, engraçado, agora está só aqui no ombro. Ó, agora ela está só aqui na coluna. Ou seja, ela saiu da periferia lá das mãos e ela veio centralizando sentido a coluna. Então isso a gente chama de centralização. Então, quando o movimento repetido provoca a centralização, é o melhor prognóstico que a gente pode ter. Então, esse paciente vai fazer esse movimento de forma repetida algumas vezes aí ao longo do dia, durante algumas semanas, e certamente ele vai zerar esse sintoma, tá? Então, é uma possibilidade interessante que a gente tem. A verificação de possível hernia de disco ativa, tá? Então a dor pode ser neural proveniente de uma alteração a nível discal, e eu preciso checar tudo isso. E aqui um tópico interessante, que cirurgias de estômago e intestino podem influenciar na absorção de vitamina B12, e esse paciente apresentar um déficit de vitamina B12. Então olha só, a capa que recobre o nervo, né, a bainha de mielina, ela é sintetizada basicamente pela vitamina B12. Então eu preciso de ter níveis aumentados de vitamina B12 para a gente conseguir ter uma boa, né, uma boa bainha de mielina capaz de transmitir esse impulso nervoso com boa qualidade. Se eu tenho déficit de vitamina B12, eu posso apresentar sintomas de características neurais, mas que aí não compete a gente. Não tem alteração discal, não tem disfunção de coluna, não tem obstrução na passagem do nervo, e sim por uma questão mais a nível metabólico, uma deficiência de vitamina B12. Então esse paciente talvez vai ter que fazer uma suplementação dessa vitamina para que ele consiga ter uma melhor sintetização dessa bainha de mielina e isso transmitir esse impulso nervoso, reduzir os sintomas que ele vem apresentando ali. E dentre essas questões que podem dificultar essa absorção de vitamina B12 são pacientes que fizeram cirurgia de estômago e de intestino. De estômago, porque lá existe o fator intrínseco, que quando a vitamina B12 chega no estômago, esse fator intrínseco, entre aspas, e de uma forma bem resumida, bem simplória, ele engloba essa vitamina B12 para ela chegar ao intestino e conseguir ser absorvida no intestino. Então, se eu tenho cirurgias de estômago, eu posso influenciar em células específicas que produzem esse fator intrínseco e ele ter déficit nessa produção e automaticamente na absorção de vitamina B12. Assim como cirurgia de intestino, se eu faço uma retirada de intestino, por exemplo, eu vou ter menos área de absorção de vitamina B12, já que eu retirei parte dele. Então esse paciente também pode ter déficit e, secundariamente a isso, apresentar sintomas neurais. Então são questionamentos que precisam ser feitos na avaliação e caso isso esteja verificado, talvez esse paciente vai ter que fazer uma suplementação, né, de vitamina B12. E também eu falo de pacientes que não ingerem carne, né? Então, a vitamina B12 ela é oriunda especialmente de carne. Então, um paciente que não come, que não ingere, ele pode apresentar déficit, se ele não faz suplementação, né, ele pode apresentar déficit e precisa estar atento a isso. E algumas patologias, como diabetes também, esse paciente pode apresentar uma dor de característica neural. Então, a gente também faz esse levantamento. Se já nos primeiros questionamentos o paciente apresenta uma dor de característica neural, a gente faz esse levantamento sobre uma possibilidade dele ter diabetes. Outra coisa é que tumefações, traumas ósseos, cirurgias, aderências teciduais, né, tudo isso pode interferir na passagem neural.
Então o nervo segue um caminho muito bem delimitado, que passa por algumas estruturas envolvendo articulações, músculos, fáscias, tecidos de forma geral. Então, se eu tenho traumas ósseos, consolidações ósseas que aconteceu de uma forma desordenada, tumefações, aderências secundárias às cirurgias, isso tudo pode interferir na passagem neural e o paciente apresentar sintomas de características neurais. E a gente fala também das aderências cicatriciais, né? Então, toda cicatriz no processo de reparação tecidual, ele vai gerar uma certa aderência. Essa reparação tecidual vai acontecer de uma forma que a gente não consegue controlar na maioria dos casos, né? Então, a não ser que a gente faça um trabalho cicatricial interessante desde o início, mas não são todas as pessoas que têm esse conhecimento para isso, né? E então o paciente pode chegar com uma aderência que influencia nessa passagem neural e os sintomas se manifestem, né, envolvendo esse tecido. Lembrando que as disfunções articulares e musculares também pode estar inserida nessa dificuldade do deslizamento neural. Então, como forma terapêutica, eu preciso de conferir todos esses pontos de compressão e fazer os testes de mobilização neural, as técnicas específicas a isso, para a gente consiga também resolver o problema desse paciente que apresenta dor neural. E assim a gente finaliza, então, a dor discal, dor neural, e agora a gente entra para finalizar essa aula sobre a dor visceral. Então,